Olá pessoal, eu prometi a vocês, que gravaria um vídeo para explicar a apostila. Houve muitos alunos, pedindo informações, questão por questão, e eu coloquei na apostila as atividades de acordo com cada tipo, cada regra do Simple Present. Nós trabalhamos o Simple Present lá no primeiro bimestre, no início das aulas nós iniciamos, e agora só praticamente uma revisão deste Simple Present. Quero que vocês entendam o seguinte: o Simple Present na língua inglesa ela é bem mais simples do que o presente simples da língua portuguesa. Nós vamos fazer uma comparação aqui do inglês e o português para vocês verem que na língua portuguesa tem muito mais coisas para se memorizar, para se aprender, do que na língua inglesa. Na língua inglesa, praticamente, nós só temos 3 regrinhas, Temos a regra geral, você pode ver aí acima, aí do ladinho. Regra geral. Nessa regra geral, nós vamos acrescentar os verbos apenas um S, Isso na regra geral. Nós vamos ver quais são esses tipos de verbo que cai nessa regra geral. E a segunda regra são os verbos terminados em U, SS, CH, SH, X. Então esses verbos que têm essas terminações, eles irão ganhar ES, Difere lá da regra geral, porque lá só é um S. Aqui vocês irão acrescentar ES. Também iremos ver quais são os casos. E um terceiro tipo, a terceira regra, são os verbos terminados em Y. Existem 2 tipos de verbos, que terminado em Y. Em alguns tipos, um desses tipos, nós iremos acrescentar apenas um S. E outros, nós iremos acrescentar IES, certo? Então, nós iremos ver um a um, fazendo lá uma comparação com a língua portuguesa. Vamos ver aqui, abrir aqui um quadrinho aqui do lado. Veja só, se dá para ver aí, aqui a imagem fica pequena, mas dá para visualizar. Olha, presente simples do português. Vamos ver aí um exemplo com o verbo amar, o verbo correr e o verbo partir. Coloquei 3 verbos aí para vocês perceberem as terminações dele. Lá embaixo eu coloquei amar com AR maiúsculo, correr com ER maiúsculo e partir com IR final maiúsculo. Isso aí é para nós percebermos que nós temos 3 conjugações, da língua portuguesa. Temos os verbos, a primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Todo verbo terminado em AR são chamados de verbos da primeira conjugação. No caso, amar, pular, falar e outros mais. Da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Correr, por exemplo, tá lá, correr, fazer, comer, tá? São verbos da segunda conjugação. E da terceira conjugação os verbos terminados em IR, partir, engolir, fugir e assim por diante. Então veja só, na flexão, abaixo de cada verbo aí, eu coloquei a flexão deles no presente simples, do português, presente simples. E destaquei as terminações. Então o verbo amar, que terminava em AR, ele no presente, quando eu jogo lá para as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele vai ter mudanças. Então o amar, que nós chamamos aí terminado em AR, são os verbos no infinitivo. No inglês, os verbos no infinitivo, ele não tem mudança na estrutura do verbo, ele vai simplesmente ter a partícula to no início, Por exemplo, amar no inglês, no infinitivo, seria to love. To love. Então, o verbo amar é love, mas o to indica que ele está no infinitivo. Aqui no português é a terminação, AR. Então, quando eu jogo ele para o presente, eu amo. Então, o AR se transformou em O. Então, houve já uma mudança, e a primeira mudança no verbo na flexão. Tu amas.
Então, já não é mais o, já é AS final. Então, houve outra mudança. Ele ama. Olha só, o as já saíram, já tem um azinho. Ama. Terceira pessoa lá, ele, né? Ele, ela. Nós amamos. Primeira pessoa do singular aí, ó, nós. Olha só também outra mudança. Amos foi acrescentado lá ao verbo. Vós amais, né? Vós amais. Olha só, outra mudança. Terceira pessoa do plural. Eles amam. Olha essa outra mudança aí. Então as terminações é o, as, a, amos, as, an. É isso? Então, no português tem todas essas mudanças. Então, qualquer verbo que terminado em ar na língua portuguesa, essa é uma das facilidades do português, é isso aí. Qualquer verbo terminado em ar vai ter essas mesmas terminações aí no presente. Por exemplo, amar, amo. Se fosse falar, falo, ó, o ozinho final, falo. Falas, fala, falamos, falais, falam. Então todos eles terão a mesma terminação aí, tá? Na segunda conjugação, o verbo correr, também houve mudanças também de mesma forma aí do verbo amar. Então, correr, corro, corres, corre, corremos, correis, correm. Então, os pronomes estão aqui do lado. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Isso, verbos da segunda conjugação, terminado em e. Então, houve toda essa mudança aí que está em letra maiúscula. O verbo partir. Parto, partes, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Então, também, todos os verbos terminados em ir vai ter essa terminação aqui, essas mesmas letrinhas aí, essa mesma terminação em letra maiúscula vai aparecer em todos os verbos terminados em ir, certo? Isso no presente. Então, é isso. Então, tem todas essas mudanças aí na língua portuguesa, de todas essas mudanças, enquanto que na língua inglesa nós vamos ter apenas uma mudançazinha, né, dependendo da terminação do verbo. A regra geral que nós vimos lá, né, voltando aqui, a regra geral são os verbos ganham S, isso só nas terceiras pessoas. A segunda regra são os verbos terminados em U, né, em SS, CH, SH e X. Para esses verbos nós vamos acrescentar ES, também não é em todas as pessoas, apenas em uma das pessoas, que é a terceira pessoa do singular, né? Em inglês, lá em português nós vimos só ele, né? Usamos só o pronome masculino, ele. E na língua inglesa aparecem os três, aparece ele, o homem, que é o here, ela, a mulher, que é o she, e para os neutros, que são os animais, objetos, tudo que existe que não seja pessoas, que é o it, né? Nós iremos ver isso aí. E a outra regra, né, que é o verbo terminado em y, que são dois casos, né? Uns vai seguir a regra geral, que só acrescenta s, e outros casos nós vamos, a mudança vai acontecer colocando ies, certo? Então nós vamos lá para a apostila. Vou colocar aqui a apostila para vocês observarem melhor, e vou acompanhar, né, de acordo com cada palavra, cada regra e a atividade, certo? Então vamos lá. Olha só. Então já dá para visualizar aí a apostila, né? Simple Present Affirmative Form. Aí no início tem um texto. I drink a lot of water. You drink a lot of water too. But he drinks a lot of beer. Né? Eu bebo minha água. Você bebe muita água também. Mas ele bebe muita cerveja. Então observam aí que os pronomes aqui eu tenho I, né? I. Aqui na segunda frase eu tenho you. E na terceira frase eu tenho here. I, you, here. Percebam também que o verbo trabalhado
nós temos, é o mesmo verbo drink, aqui, drink, que é o verbo beber, e aqui também, drink. Olha só a diferença. Com o I, o drink, eu bebo, ficou normalzinho, drink. E o drink também, ele bebe, ó, mudou aqui na tradução no português, eu bebo, você bebe. Lembra da flexão lá do português, que há mudança em todas as pessoas? Pois é. Aí, com here, olha só, acrescentei um Szinho aqui, ó. Acrescentei um S ao verbo. Deixa eu destacar ele aqui, para vocês perceberem melhor. Olha só, tá aqui, o Szinho é destacado lá. Ficou meio apagado, agora o K também, mas visualiza aí apenas o S, certo? Então, na primeira pessoa, né, aqui que é o I, o drink ficou normal. Com you, o drink também ficou normal. Com here, agora o drink foi ganhado aí um Szinho a mais, certo? Então, olha só, o simple present descreve um fato ou estado permanente, algo que sempre permanece o mesmo, ou uma ação que acontece com frequência, tá? No presente. Então, aqueles casos que sempre você está realizando diariamente, é hábito de você sempre fazer aquilo, são descritos com esse tempo verbal, tá? Então, vamos abaixo aí. We speak, um exemplo, né? We speak Portuguese in Brazil. We speak Portuguese in Brazil. Então, o sujeito aqui é we, certo? We, sujeito aqui nesta oração, we, destacando aqui. E o verbo speak, que já é o verbo falar. Speak. Então, aí, ó, o speak, ele não tem mudança. Pode ver que ele está normalzinho aqui. Speak, na forma do infinitivo, ele é escrito dessa forma também. Já aqui na outra frase, he speak Portuguese every day. Então, o sujeito aqui é here, que é ele, o homem. E o verbo aqui, ó, speak, que é o mesmo verbo daqui da primeira oração, já tem um Szinho a mais. Então, houve essa mudança aí na flexão. Então, nós falamos português no Brasil. Ele fala português todo dia. Então, olha só o quadro aqui. Simple Present Affirmative. Exemplos com o verbo to drink, que é o verbo beber, que nós vimos lá no texto acima. O to eat, que é o verbo comer. To speak, que é este verbo aqui dessas frases aqui abaixo. E to sleep, que é o verbo dormir. To speak é o verbo falar, viu? To sleep é o verbo dormir. Perceba aqui, ó. Todos eles têm to antes do verbo. To drink. Beber, eu traduzo como beber, porque aqui tem o to antes. To eat, traduzo como comer. To speak, traduzo como falar. To sleep, traduzo como dormir, porque tem esse to aqui no início, tá? Antes do verbo. Então, isso aqui é que indica o infinitivo do verbo. Lá no português, nós vimos que é a terminação. Are, ou i. Aqui não é o to. Quando eu flexiono esses verbos no presente aqui abaixo, pode ver que coloquei as pessoas aqui. I, you, we, you, they. E you aparece duas vezes porque aqui é o singular e aqui é o plural. É a mesma. Lá no português temos o tu e lá embaixo no plural temos você, vós, né? Então os verbos que nós iremos usar, né, foi lá em cima, o drink, o eat, o work, speak e o sleep. Então, eles irão formar a frase com todos esses verbos. Então, olha só. I drink every day. Complementa aqui no segundo quadro. I drink every day. Eu bebo todo dia. You drink every day. Você bebe todo dia. We drink every day. You drink every day. They drink every day. Então, olha só. Com qualquer pronomes desses aqui, o drink vai ser o mesmo. Não vai ter mudança. O mesmo acontece com os demais verbos. Tá? O mesmo acontece com os demais verbos. Então, aqui. You eat. Aliás, I eat. Eu como every day. Todo dia. You eat every day.
We eat every day. You eat every day. E they eat every day. Então aqui eu coloquei o work, né? Não coloquei aqui em cima, mas apareceu o work aqui, que é o verbo trabalhar. Certo? O verbo trabalhar. Então só quero que vocês percebam, olha, que com qualquer uma desses pronomes aqui, né? Deixa eu destacar esse pronomezinho. Os pronomes aqui vocês visualizaram aqui, ó. Qualquer um desses pronomes, os verbos, todos os verbos, eles não terão mudanças aí no presente. Permanecerão igual ao infinitivo sem o to. Lembram que esse to aqui, né, que está antes do verbo, eles não aparecerão aqui mais não, viu? Eles não aparecerão, tá? Então ele só vai aparecer lá no infinitivo, ok? Já os demais, esses pronomes aqui, lembram desses pronomes? Agora, aqui com os pronomes da segunda coluna aí. Com os pronomes here, né? Here, she e with. Olha só, os mesmos verbos lá do primeiro quadro, eles estão aqui também no segundo quadro. Só que, neste caso, todos eles estão um Szinho a mais. Todos eles. Então lá, he drink every day. Ele bebe todo dia. Acrescentei um S. Aqui não tinha. She drink every day. E it drink every day. Então, entendam. Qualquer verbo flexionado nessas três pessoas aqui, o he, she, it, que são a terceira pessoa do singular, todos eles, na regra geral, vão ganhar um Szinho aqui no final dele. Todos eles. Certo? Isso, regra geral, tá? Então, abaixo aí. Observe que as frases que têm o sujeito representados pelos pronomes I, you, we e they, os verbos ficam igual ao infinitivo sem o to, coisa que eu já tinha falado. Já os que aparecem nos pronomes he, she e it, como sujeito, os verbos recebem um S no final. Isso acontece devido à regra geral do simple present, viu? A regra geralzinha lá que eu havia mencionado logo no início. Então, olha só. Acrescenta-se um S, então a regra é essa. Acrescenta-se S nas terceiras pessoas do singular, que é o here, o she e o it. Agora, além da regra geral, temos mais outros casos da língua inglesa que é a mudança na flexão dos verbos na terceira pessoa do singular. São eles, que é a segunda regra lá que nós vimos. Os verbos terminados em CH, SH, O, SS, X, são os quais se acrescentam o ES. Então, temos exemplos aqui, ó. He teachers, olha, o tit, ele termina em CH, ó. Perceba aí, ó, CH. Terminou em CH, então acrescentei ES. Ele ensina, ou here aqui, ó, pronome here. Here, ele ensina. O outro pronome, she, watches. Olha, esse pronome, esse verbo aqui, termina em CH também. Então, acrescentei ES no final. It fixes, é o verbo consertar. Ele termina em X. Então, na terceira pessoa, que é o neutro, it, acrescentei aí, ó, o ES. He lives, é o verbo viver, morar, residir. Here, pronome. Então, acrescentei aqui no caso só S. Por quê, gente? Olha, isso aqui é uma pegadinha. Olha só. Este verbo live, ele já termina em E. Ele já termina em E. Então, na verdade, ele está seguindo a regra geral. Ele segue a regra geral. Só acrescentei o S. Aparece S aí, mas é porque o verbo já termina em E. Live. Tá? Não é live, não. É live. Certo? Então, she kisses. É o verbo beijar.
Olha, o verbo beijar, ele termina em SS. SS aí. SS. Então, neste caso, aí sim eu acrescentei o ES aí na terceira pessoa, que é o she. Olha só. It. It died. É o verbo morrer. Outro exemplo aqui que tá fora só para vocês perceberem. Olha, o die, ele já termina em E. O verbo em si já termina em E. Então, na verdade, eu acrescentei aqui só o S. Ele segue a regra geral. He go. Olha, o go é o verbo ir, ele termina em O. Então, aí também eu acrescentei o ES, tá? Na terceira pessoa. O do é o mesmo caso, que é o verbo fazer. Mesmo caso do go. Também ele termina em O, acrescentei o ES. E o sleep, o verbo sleep, ele termina em P. Então, ele vai seguir a regra geral. Só acrescentei essa. Então, esses exemplos aí dando exemplo lá das duas regras que nós vimos anteriormente. Verbo terminado em CH, SH, O, SS, X, que acrescenta S. E os verbos que seguem a regra geral, que acrescenta apenas o S. Tá? Agora, a outra regra que eu falei, a terceira regra, são os casos dos verbos terminados em Y. São dois casos, como havia falado. Tá aqui. Na terceira pessoa do singular, verbos que terminam em Y e são precedidos de consoantes. Viu só? Os verbos que terminam em Y e antes do Y tenha uma consoante, o Y vai permanecer, né? E acrescenta-se apenas... Desculpa aí, eu já tô lendo aqui como se fosse no geral. Tá, voltando aqui. Na terceira pessoa do singular, verbos que terminam em Y e são precedidos de consoante. Retira-se o Y e acrescenta-se IES, tá? É aquele caso lá do IES. Então, vou tirar o Y e vou colocar IES. O I para substituir o Y e o ES é o que forma lá a regra lá do presente. Então aqui, to fry, o verbo fritar, ó, termina em Y. Aqui, terminou em Y. Antes do Y temos uma consoante, que é o R aqui. Destaquei as duas, mas só é o R. Então, terminou em consoante. Então, o que aconteceu? Eu tirei o Y e acrescentei IES aqui no final. To fly, que é o verbo voar, também terminou em Y e antes do Y tem um L, né? Então, substituí o Y por I e acrescentei o ES, né? IES, no caso, no lugar do Y. To study, verbo estudar. To study. Então, de novo, terminou em consoante, aliás, terminou em Y e antes tem uma consoante. Então, eu vou eliminar este Y e vou acrescentar IES ao verbo. Tá? Este é o primeiro caso. Segundo caso de verbos terminados em Y. Aí observe que se o verbo não for precedido por consoante, acrescenta-se somente o S. Por exemplo, to say. Olha, aqui ó, o verbo dizer, ele termina em AY, uma vogal e o Y. Então, nos casos do verbos que terminam em Y e precedido de vogais, eles vai seguir a regra geral. Só vou colocar esta, aquele flexionado aqui, ó. To say é o verbo dizer, então say, diz, acrescentando S. To play é o verbo jogar, brincar, então no presente, plays, eu acrescentei apenas o S aqui. O Y não sai, lembra disso. O Y não sai quando o verbo terminar em Y, precedido de consoante, de vogal. O Y não sai. Só vai sair se caso ele terminar em Y e for precedido de uma consoante. Ok? Então aí eu coloquei 2 links de vídeos, né, para vocês assistirem, que explica esse assunto, né? Não sei se vocês assistiram, mas eu acho que eu joguei. Não sei se eu joguei esses mesmos vídeos lá na aula anterior, mas eu joguei alguns vídeos lá explicando. Então, olha só a atividade aqui. Primeira questão da atividade.
Complete as frases abaixo com o simple present dos verbos entre parênteses, aplicando a regra geral. Lembra lá, a regra geral é aquela regra que acrescenta apenas S ao verbo nas terceiras pessoas, certo? Então, olha só, na letra A, eu tenho aqui duas frases. A primeira frase começa com you, é o sujeito da frase. Tem um espaço aqui no meio, né? Tem um espaço aqui no meio para responder. A segunda frase, o sujeito é Pavarotti. Pavarotti é o nome de uma pessoa, um homem, né? Pavarotti. Não sei se vocês conheceram, né? O cantor de ópera, né? Pavarotti, italiano. Então, o sujeito aqui é Pavarotti, que é ele, né? Um homem, uma pessoa, então é singular, certo? Então, neste caso aqui, temos dois casos, né? Duas frases, dois sujeitos. O primeiro é you e o segundo, né? Tá aqui, é Pavarotti, certo? Então, vamos ver aqui, ó. You, olha o verbo aqui, onde ele aparece aqui, o verbo no final da frase. To speak. To speak, que é o verbo falar. Falar. Então, olha só. Então, aqui na primeira frase, vou completar o verbo to speak, vou usar nas duas frases. Então, you. Vocês lembram? Como you tem mudança, o verbo vai ter mudança? Lembram lá? Ou não? É só nas terceiras pessoas? Este you é segunda pessoa, não é isso? Então, a regra diz que há mudança apenas nas terceiras pessoas. Olha, o verbo aqui, to speak, no final, ele tem o to. Quando eu flexiono, lembra que eu falei que tira o to? Então, aqui vem só speak, certo? Só speak. Então, you speak português. A frase aí, tá aqui, you speak português. Então, o to speak lá vai tirar o to e o speak vai entrar aqui no espaço sem o to. Normal, não muda, porque o sujeito é you. Já na segunda frase, Pavarotti, como Pavarotti é terceira pessoa do singular, é ele, então o speak lá vai ter mudança. O que vai acontecer? Como diz que é regra geral, o speak vai ganhar apenas um S. Então, Pavarotti speak in Italian. Pavarotti fala em italiano, certo? Então, isso você vai observar o sujeito de cada oração, tá? Olha só na letra B, o sujeito é we, que é nós, in Brazil, to live, que é o verbo morar, residir, e na outra frase o sujeito é to the king, the queen, a rainha, the queen. Pode ver que a rainha está no singular, certo? Então é ela. Então está no singular terceira pessoa. Então o verbo vai ter mudança. Então é isso, vocês terão que observar o sujeito de cada oração. Aqui é the teacher, o professor, ou a professora, ou we novamente na letra D. Aqui ó, she, certo? Aqui é they. Aqui é Chico Buarque, nome de uma pessoa, né? Chico Buarque é só uma pessoa, é a terceira pessoa, singular. Na letra F é you, na letra G, J. Já na frente, Mir Smith, senhor Smith. E na letra G, my friend, meu amigo ou minha amiga. Então, algumas frases vai ter mudança e outras frases não tem mudança. Então aqui, ó, de novo repetir a regra, simple present, alterações ortográficas na terceira pessoa do singular. Os verbos terminados em O, SS, SH, CH, X. Então esses verbos, o que vai acontecer? Eu acrescento S nos verbos nas terceiras pessoas. Então, ó, número 2 aí, ó. De acordo, proceda como no exercício anterior, prestando atenção às terminações dos verbos. A um deles, acrescenta-se apenas um S. Então, tem uma frase aqui que ele está na terceira pessoa, mas vai seguir a regra geral. Não é a regra desses verbos com essas terminações acima aí, viu? Com CH, SH, O, SS, X. Vai ter um que vai seguir a regra geral. Vocês terão que descobrir.
Então, mesmo caso lá da primeira, gente, olha, o sujeito aqui é you, vocês já sabem que com you não tem mudança. O sujeito aqui na outra frase é that student. That student é aquele estudante ou aquela estudante. Olha o verbo aqui no finalzinho, que é o to do, o verbo fazer, terminado em O. Então, se termina em O, terceira pessoa, vai ter acréscimo de ES. Isso na terceira pessoa. Aqui no caso do that student, é a terceira pessoa, tá? That student. Já aqui é you, não tem mudança. Então, Josman, olha só um caso aqui. Houve até uma aluna que já entrou em contato comigo sobre essa questão aqui, ó. Josman. Esse chose, gente, é o plural. Chose aqui, ó. Esse chose no início dessa frase é o plural desse that aqui, ó. That é aquele, aquela, aquilo. Já o chose é o plural de that, é um pronome demonstrativo. É aqueles, aquelas, tá? Aqueles, aquelas. Então, aqueles homens, men. Olha, percebo que a palavra men está escrito com E. Então, esse é um substantivo da língua inglesa que é especial. Ele muda no plural apenas o A, que a palavra man, homem, escreve com A, né? Então, quando eu transformo ele para o plural, eu troco o A por E e já é plural, homens, certo? Então, se é no plural, seria o eles, né? É como se fosse aquele pronomezinho do plural. They, que ele está bem aqui, ó. É como se fosse esse pronome aqui, they, lá na letra F. Então, Josman, se é plural, então o verbo que é o to teach, que é o verbo ensinar, ele não vai ter mudança, tá? Ele não vai ter mudança aqui no caso, porque é no plural. Já na segunda frase, Miss Williams, tá aqui, ó, Miss Williams, é senhorita Williams. Esse Szinho aqui não indica plural não, viu? Esse Szinho aqui é porque faz parte do nome próprio. É um sobrenome de uma pessoa. Miss William English. I teach é o verbo ensinar, aqui no final. Ele termina em CH, então vai ter mudança aqui sim. Ok? Com Miss William. E as demais você vai observando também, ó. Os pronomes do início, I, you, we, they. Na segunda frase tem nomes de pessoas. Xuxa, aqui na letra C, Xuxa é uma pessoa, é ela. My uncle, também é singular. Meu primo, meu tio, tá? Tá no singular. E assim por diante. Vamos à terceira regra. Terceiro caso, terceira atividade. Simple present. Alterações ortográficas na terceira pessoa do singular. Olha só. Aos verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se simplesmente o S. É o primeiro caso lá do verbo terminado em Y. Olha os exemplos. I play, he plays. Primeira pessoa, play, ficou normal. He plays. Terceira pessoa, here, teve um Szinho, não mudou, não trocou o Y, tá? Então, quando o Y é precedido de consoante, substitui-se o Y por I e acrescenta S. Exemplo, I study, she studies. I cry, he cries. Então, nessa atividade aqui, tem verbos terminados em Y precedido de vogal e verbos terminados em Y precedido de consoante. Então, ora você vai tirar o Y e ora você não vai tirar o Y. Vai usar a regra geral, tá? Tá aqui, ó. To curry. Terminou em Y precedido de consoante. To play. Terminou em Y precedido de vogal. To fly. Terminou em Y precedido de consoante. To study. Também terminou em Y precedido de consoante. É o mesmo caso. Vão observar o sujeito da oração. No início, na primeira oração. E no início da segunda oração. E vai ver se eles são passíveis de ter mudança ou não. Aí a terceira atividade. Find the word. Find the word. Procura as palavras. Traduza os verbos abaixo para o inglês. Traduza os verbos abaixo para o inglês. Olha só, terminar. Lembram, gente, olha, aqui estes verbos eles estão no infinitivo. Olha, ar, terminado em ar. Chorar, gritar, dar, passar, estudar, voar, todos terminaram em A. Todos. Só lá na letra R que tem um que é assistir, terminado em ir. Então, todos eles são da
primeira conjugação, só um que é da terceira. Então, se eles estão no infinitivo aqui, vocês vão escrever eles aqui no infinitivo também. O infinitivo do inglês acrescenta-se o to antes do verbo. Então, terminar, em inglês, vai ter o to antes do verbo. Então, vocês pesquisam aí no dicionário, ou qualquer coisa aí, e vão traduzir todas essas frases, palavras aqui para o inglês. Olha só, agora nós temos aqui o simple present na forma negativa. Forma negativa. Temos aí o quadro, simple present, negações com I, you, we, they, que é as três primeiros quadros. Depois do xizinho aí do meio, tem os verbos terminados em... Aliás, aqui todos eles são com you, we e they, tá? É um afirmativo e o outro quadro é negativo. Então, olha só. I like honey. Eu adoro doce, adoro balas. Honey. I like honey. Mel, né? Olha só. Então, aqui está afirmando. Está afirmando. Então, afirmou. Aqui está negando. I don't like beers. I don't like beers. Eu não gosto de cerveja. Ó, então olha só, aqui I, o like, né? O I e o like, eles estão afirmativos, né? Já aqui o I, né? You don't, ó, don't. Olha o like aqui. Então tá negativo. Eu acrescentei aqui o don't entre o sujeito I e o verbo like, o verbo gostar. Então acrescentei don't. Isso é a forma abreviada. Eu posso acrescentar também do not, um ou outro. Tá? Qualquer forma está correta. Do not. O don't, na verdade, é o do mais o not, na forma abreviada. Vocês lembram disso aí, né? Então, para qualquer pessoa do verbo, né? Qualquer uma dessas pessoas aqui, vai acrescentar sempre esse don't ou do not antes dos verbos. Entre um e outro, entre o sujeito e o verbo. Tá? Então, olha só. Nas frases negativas no presente, usa-se don't ou do not na linguagem formal. Quer dizer, o do not na linguagem formal. O don't na linguagem coloquial, né? Antes da forma básica dos verbos principais. Neste caso, o do em don't ou do not é verbo auxiliar, né? O do, ele aparece aí como verbo auxiliar, ele não tem tradução. Eu vou traduzir só o not, que é o não, tá? Do not, se ele vir incompleto, o do não terá tradução, tá? Tá lá na frente, lá sem tradução. Então, 4. Corrija as afirmações falsas, escrevendo as frases correspondentes na forma negativa. Veja o exemplo. Aí temos lá. We speak Spanish in Brazil. We speak Spanish in Brazil. Nós falamos espanhol no Brasil. Isso é falso, né? Então, você vai corrigir a frase. Tá lá o exemplo. We don't speak Spanish in Brazil. Então, coloquei aqui, ó, o don't entre o we e o speak, que é o sujeito aqui e o verbo. Então, coloquei o don't. Eu poderia ter colocado do not, tá? Então, people have 5 feet. People have 5 feet. Pessoas têm 5 pés. É verdade? Pessoas têm 5 pés? Não é. Então, você vai colocar people don't have 5 feet. Você vai colocar o don't aqui entre o people e o have, ok? E assim vai acontecer para todas as outras pessoas. Então é isso, né? Foram só 4 questões. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, voltando aqui. Então, lembra bem, na língua portuguesa, né, nós temos, opa, não voltou lá, deixa eu ver aqui o exemplo lá
da língua portuguesa. Então, voltando agora sim. Então, lá, da língua portuguesa, simple present, né, tem todas essas mudanças. O, as, a, amos, as, an, em todos os verbos no presente, tá? Tanto faz se ele da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira. Vai ter todas as mudanças. Já os verbos da língua inglesa, eles irão ter mudança apenas nas terceiras pessoas. Voltando lá aqui no quadro, né? Só aqui, ó. Só no he, she e o it. Os demais, né? Os demais pronomes que representam lá os sujeitos, né? Aqui o he, o she e o it. Ele só vai ter mudança com eles aqui no final do verbo, né? E com esses pronomes aqui, né? Os verbos continuam iguais, sem mudança, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. E a gente possa, né, dar continuidade lá com as aulas, certo? Então, bom trabalho a todos e espero ter tirado as dúvidas. Mas se permanecer as dúvidas lá, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no PV, que a gente está respondendo aí à medida do possível. Então, bom trabalho e até mais.